Vamos começar. O que é dólar cabo? Que é a ação ou a conduta chamada popularmente de dólar cabo? Veja, dólar cabo é uma expressão utilizada dentro do direito penal econômico para configurar uma conduta ou para explicar uma tipificação de uma conduta que, tecnicamente, positivamente falando, é o artigo 22 da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ok? Eu já vou explicar então o que é ou no que consiste a chamada operação ou ação dólar cabo, descrita normalmente pelo Ministério Público na denúncia e na exordial acusatória. Veja, o artigo 22 possui como redação do caput o seguinte texto: efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas no país. Certo? Aqui nós temos então o caput do artigo, onde ele aponta o que é o delito de evasão de divisas, com a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, certo? No parágrafo único, nós temos ainda: incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Ok? Então, esta é a nossa base legal, o nosso ponto de partida. Vamos explicar e traduzir agora como é que funciona isso de dólar cabo. Ok? Veja. Qual é ou no que consiste esse tipo penal especificamente? A palavra central, a figura central aqui está nos conceitos divisa, o que significa divisa dentro do universo do direito penal econômico, e no que se tange ao dolo ou qual é a operação que se pratica, a ação, a conduta do agente que se pratica para que se configure aqui o caput ou o tipo penal previsto. Certo? É aqui que entra a questão do dólar cabo. Eu vou abrir o nosso quadro aqui para ficar mais fácil através da nossa explicação. Acho que desenhando fica um pouco mais fácil visualizar. Veja só, o indivíduo, vamos chamar ele aqui de A, vamos utilizar A, ele possui a moeda real, ok? Esse mesmo indivíduo A, ele vai fazer uma transferência, ou normalmente via pagamento em espécie, para o B, um outro indivíduo. Então, aqui nós temos uma transferência. Lembrando que essa transferência pode ser via depósito, transferência eletrônica, Pix ou até mesmo em espécie. Esse B, normalmente, é um doleiro. Pode ser que ele seja um laranja, pode ser que ele seja um terceiro diverso, mas habitualmente em matéria de direito penal econômico, ele acaba sendo um doleiro. Qual é a figura do doleiro? Para que serve o doleiro? O que é? Qual é a importância de entender o funcionamento disso? Veja, se o indivíduo A faz uma transferência em real para o indivíduo B, aqui vamos utilizar o indivíduo B como a figura do doleiro, o que esse doleiro faz com esse dinheiro? Este doleiro possui um ativo ou um recurso em moeda internacional. Aqui nós vamos usar o dólar como exemplo, ok? Então, este doleiro possui o dólar, e este doleiro, ou este terceiro, ele faz uma transferência ou um depósito para o mesmo agente A, porém em moeda estrangeira, em dólar, de modo que sistematicamente falando, à luz do nosso ordenamento, do nosso sistema financeiro, essa transação ela nunca ocorreu. Por quê? Porque o A ele nunca mandou diretamente
dinheiro de real para dólar da sua própria conta. O que ele fez? Ele utilizou a figura do doleiro, certo? Então, o doleiro recebe uma transferência em real, em uma conta brasileira. O doleiro, utilizando ou casas de câmbio ou uma conta que ele possua que tenha dólar, realiza uma transferência, repito, ou através de casas de câmbio ou através de uma outra conta em dólar, ele realiza essa transferência para a conta do A ou até mesmo para o pagamento ou uma eventual compensação de pagamento de terceiros que o A deve no exterior, ou utiliza do recurso do exterior para fazer o pagamento. Qual é a ideia central aqui? A ideia central é que essa compensação, então aqui nós estamos falando de um sistema compensatório, de pagamento via compensação, no nosso exemplo real dólar, não passe, não fique registrado, portanto, na sistemática do sistema financeiro nacional. Sistema financeiro nacional. Por que é importante entender essa dinâmica? Porque, via de regra, numa operação nacionalmente e legalmente, licitamente, tradicionalmente usual, e estou usando essas expressões porque o Bitcoin nós vamos falar dele depois, você tem o A mandando um recurso para B e você tem no meio a instituição financeira ou os órgãos de controle que têm acesso a essa operação e assim não fica escondido do fisco. Correto? No nosso exemplo aqui, de quem pratica o delito do artigo 22, utilizando essa estrutura compensatória com a figura do doleiro, você percebe que existe essa compensação de maneira matematicamente, você faz a conta, né? O real para o dólar, internamente ou internamente no sentido de externo ao sistema financeiro, você faz essa conta, faz o apontamento e realiza essa compensação. O A manda para o B através de casas de câmbio ou contas no exterior, devolve esse pagamento para o A ou ainda para um terceiro, e aí você tem então a liquidação de uma eventual dívida ou a configuração de um depósito, sem que isso passe pelas contas brasileiras ou pelo sistema brasileiro ou mais objetivamente falando, pelo Banco Central e através dos registros possíveis para a Receita Federal. Correto? Então, a partir dessa explicação, o que nós temos aqui? Vamos entender novamente qual é o tipo penal e sobre o que ele está falando. Vamos puxar, acho que fica mais fácil trazer para baixo. E veja, a partir da leitura do artigo 22, vai ficar bom isso aqui. Do artigo 22, parágrafo único, o que nós temos? Que incorre na mesma pena. Qual pena? De 2 a 6 anos. Qual é o caput do artigo e o tipo penal? Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover a evasão de divisas do país. Então, na mesma pena, tanto o autor do delito quanto quem o mais estiver envolvido na transação ou na operação, promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior. Ponto. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para entender o que é o conceito de divisas para o direito penal econômico. Divisas, nós entendemos como moeda ou ativo comercial que possua liquidez imediata, tanto no exterior quanto no seu país local. Tá? Então, esse é o conceito de divisa. A divisa, portanto, ela pode se dar através de valores monetários, títulos financeiros, ativos financeiros que, através de transações internacionais, é possível que você, após a transação, você liquide isso e transforme em moeda local, certo? Então, essa estrutura, essa configuração toda é aquilo que se chama operação dólar-cabo. Você
sem passar pelos registros formais e exigências do seu país, aqui no caso estamos falando do Brasil, você manda recurso para o exterior, de modo que isso não fique registrado. E aí você pratica as elementares do artigo 22 para o compartilhamento de tela. Tudo bem, não criamos problema com isso. Você pratica essa remessa de títulos, moedas, divisas ou valores para o exterior. Ok? Então, isso é o que nós temos a falar sobre a operação dólar-cabo.